O câncer morre de medo dessas 7 plantas. Mais um vídeo dessa nossa série de vídeos que estamos fazendo sobre o câncer. E eu quero te adiantar que muitas plantas possuem substâncias naturais capazes de inibir o crescimento de células cancerígenas. Essa capacidade de inibição, ela vem sendo demonstrada em estudos in vitro, feitos em laboratório, e também estudos em vivo, com células de verdade, com modelos de órgãos de animais, por exemplo. E esses estudos estão mostrando que essas ervas e essas plantas de propriedades medicinais poderosíssimas e valiosíssimas podem reduzir o risco de câncer ou até mesmo ajudar no tratamento de forma complementar. Quando a minha mãe teve câncer, e aí eu peço para vocês, caso vocês estejam me escutando bem, que vocês deem um retorno, um feedback aqui sobre o áudio, sobre a imagem, se tá tudo bem. Então escreve para mim no chat, escreve para mim nos comentários. Também quero saber de que parte do mundo você me assiste e qual é a sua história com câncer. Eu tô falando aqui do Rio de Janeiro e a minha história com câncer é a seguinte: eu tenho várias histórias com câncer. Primeiro, durante a faculdade, acompanhei diversos pacientes com a doença, mas a minha história mais próxima foi com a minha mãe. Em 2022, ela desenvolveu um câncer chamado linfoma de Hodgkin. Ela quase morreu, fez o tratamento, além do tratamento quimioterápico tradicional, várias outras medidas que foram implementadas por mim e pela equipe multidisciplinar que eu montei para acompanhar o caso dela, e eu tenho certeza absoluta que essas medidas complementares, feitas de forma paralela ao tratamento tradicional, foram fundamentais e determinantes para que o desfecho fosse positivo, para que ela, hoje, esteja saudável e 100% recuperada da doença. Então, algumas dessas plantas, algumas dessas ervas que eu vou falar, podem, inclusive, melhorar a ação do próprio medicamento quimioterápico. É claro, vai depender de qual é o medicamento, de qual é a erva. Eu não estou aqui fazendo prescrição nenhuma. Eu não estou fazendo aqui nenhuma orientação ou motivação ou sugestão para você interromper o seu tratamento tradicional, nem nada parecido, ok? O que eu estou fazendo aqui é trazendo informações para caso você esteja com câncer, caso você conheça alguém que tem câncer, ou se você quer se proteger dessa doença, da qual todo mundo tem medo, e não é diferente, não é surpreendente não ter medo dessa doença que é muito grave, mas o meu objetivo aqui é te alertar, é te informar e te conscientizar de que existem medidas, além do tratamento tradicional, que podem ser muito úteis. No caso da minha mãe, e aí eu já vou emendar com a primeira planta. Assim que ela começou a quimioterapia, mesmo antes dela começar a quimioterapia, mesmo antes dela ser diagnosticada, eu iniciei para ela a suplementação de cúrcuma com a pimenta do reino, com a pimenta preta, ok? Por quê? Porque tem ação anti-inflamatória, tem ação antitumoral, tem ação antioxidante, e eu, mesmo antes do diagnóstico de câncer, eu tinha diagnosticado alguma inflamação no corpo da minha mãe e, por esse motivo, já iniciei a suplementação da cúrcuma com a pimenta preta. Depois, quando foi definido o esquema terapêutico dela, da quimioterapia, eu vi que a cúrcuma melhorava a ação dos quimioterápicos que ela utilizava. Alguns quimioterápicos vão contraindicar o uso da cúrcuma, mas no caso específico da minha mãe, dos medicamentos que ela estava usando, a cúrcuma ajudava no combate ao câncer. Então, a cúrcuma, pessoal, esse pozinho aqui, o açafrão da terra, ele é tão poderoso por conta da curcumina, que é um dos mais poderosos anti-inflamatórios e antioxidantes da natureza. Vários estudos já mostraram que a curcumina pode inibir a proliferação de células cancerígenas, especialmente no câncer de cólon, que é o câncer de intestino, mama e próstata, ok? Você pode consumir a cúrcuma na forma de comprimido, né, como se fosse um suplemento. Você pode utilizar para temperar os seus alimentos. Você pode fazer um chá, mas é muito importante que você combine a cúrcuma com a pimenta do reino. Porque a cúrcuma sozinha,
ela não é bem absorvida pelo nosso organismo. Agora, quando ela é combinada com a pimenta do reino, essa capacidade de absorção melhora muito, ok? A Edith está falando aqui, conheço uma mulher que está com câncer e os médicos falaram que não podem fazer nada por ela. A coitada está desesperada. Bom, pessoal, infelizmente, em alguns casos, quando o câncer está muito avançado, quando o câncer já tem muitas, o que a gente chama de metástases, ou se ele está acometendo um local muito delicado, as opções terapêuticas elas acabam sendo muito reduzidas, tá? Mas o nosso principal objetivo aqui é saber formas de reduzir a chance de câncer, de você reduzir o seu risco de desenvolver a doença, ok? Então, qualquer pessoa está sujeita a desenvolver o câncer, independente de qualquer coisa, independente de idade, de religião, de orientação sexual, de cor, de nacionalidade. Todos nós estamos sujeitos a desenvolver câncer em algum momento da nossa vida. Mas nós podemos tomar medidas hoje para reduzir muito esse risco. E é isso que eu quero falar para vocês, tá bom? Então, a nossa primeira planta que vai te ajudar a prevenir, tratar e, em certos casos, como o da minha mãe, até mesmo reverter o câncer, é a curcumina. Lembrando, não estou falando aqui para ninguém parar de fazer o tratamento tradicional recomendado pelo oncologista para tomar apenas a curcumina. Não faça isso, ok? Isso não é uma decisão muito inteligente. Segunda planta, pessoal, essa aqui muito conhecida também, que é o gengibre. O gengibre ele tem gingerol, que tem ação antioxidante, anti-inflamatória. E qual é o ponto interessante do gengibre? Que ele literalmente contribui para matar o câncer de fome. O gengibre ele inibe a angiogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos que alimentam os tumores. Pensa só, o tumor ele funciona como um órgão, como um novo tecido, que precisa receber sangue, que precisa receber oxigênio, que precisa receber nutrientes para que ele vá crescendo e se desenvolvendo. E para isso ele precisa da formação de novos vasos sanguíneos. Agora, se um alimento inibe a formação de novos vasos sanguíneos, ele vai estar contribuindo para eliminar, para interromper a chegada de suprimentos nesse tumor, nesse câncer. Então, por isso que o gengibre pode ser um grande aliado também para a sua saúde como um todo. Você pode consumir chá, você pode colocar no suco, você pode ralar em cima de algum alimento, você pode comer o gengibre cru. Existem várias formas de você consumi-lo. Eu, particularmente, gosto muito do gengibre para remédio de enjoo, ok? É um excelente remédio de enjoo. Terceira planta, pessoal, essa aqui também muito famosa, todo mundo vai conhecer, que é a hortelã, que tem mentol e outros óleos essenciais com ação anti-inflamatória, antioxidante, que vai proteger o seu corpo dos danos causados pelo estresse oxidativo, que é um dos fatores que gera o câncer. Então, todo câncer, toda doença, ela vai ter na sua base inflamação e estresse oxidativo, tá bom? Então, se nós combatemos esses dois fatores, nós também vamos combater o câncer. Quarta planta, aloe vera, a babosa. Primeiro, ela estimula o sistema imunológico e tem polissacarídeos com ação antitumoral. Vários estudos já mostraram que a babosa, a polpa da babosa, pode reduzir o crescimento de células tumorais em alguns casos. Então você pode consumir o suco da polpa, né? A casca não pode comer muito, mas o suco da polpa da babosa, da aloe vera, é uma excelente opção também para você. Quinta planta, que eu também consumo todos os dias praticamente, quando eu faço o meu molho chimichurri para temperar minha carne e fazer o meu almoço, que é o orégano, tá? O orégano ele tem uma substância chamada carvacrol, um composto com atividade antimicrobiana e anticancerígena. O carvacrol ele pode induzir a apoptose de células malignas. Doutor João, o que é a apoptose? É a morte celular programada. Então, o carvacrol, de certa forma, estimula a morte das células cancerígenas. Você pode temperar o seu alimento, você pode fazer um chá. Existem 1000 formas de você consumir o seu orégano. Sexta planta. Lembrando que eu vou também trazer uma planta extra para vocês.
Então, quem quiser saber qual é a planta extra, já vai escrevendo no chat, já vai escrevendo nos comentários, que eu só vou trazer se vocês disserem que querem saber. Se ninguém se manifestar, eu vou ficar achando que vocês não estão tão interessados assim no tema. E aí, para não perder o seu tempo e nem perder o meu tempo, eu vou deixar quieto. Sexta planta, pessoal, que é a espinheira santa. Ela é muito utilizada na medicina popular para tratamento de úlcera, de gastrite, de problemas estomacais, gástricos. Agora, alguns estudos já mostraram o potencial da espinheira santa em inibir o crescimento de células de câncer gástrico, de câncer do estômago. Então, as cápsulas de espinheira santa ou até mesmo o chá de espinheira santa podem ser boas opções para você se proteger dessa doença. Mais uma vez, não estou falando para ninguém aqui que a espinheira santa vai tratar e vai curar o câncer, ok? Não quero ninguém entendendo errado as minhas palavras. Sétima planta, lembrando que ainda tem as plantas extras, não se vá, que é o alecrim. O alecrim, ele tem o ácido rosmarínico, ele tem ácidos fenólicos e terpenos que reduzem a inflamação ou estresse oxidativo, inibindo o crescimento de células cancerígenas, como do câncer de mama e câncer de intestino. A gente pode consumir o alecrim na forma de tempero, na forma de chá. Agora, uma recomendação para você que gosta de chá, tá? É melhor você comprar a erva isoladamente do que você usar aquele chá de saquinho, porque o chá de saquinho, ele é de papel, sim, mas o papel tem microplásticos. E aqueles microplásticos, quando entram em contato com a água quente, eles são liberados nessa água quente e aí você acaba ingerindo esses microplásticos, o que não é interessante para a sua saúde. Então, na hora de tomar o chá, compre a erva, faça o chá. Chá de saquinho, você pode tirar o saquinho, rasgar o saquinho e jogar a erva na água, que aí você vai reduzir bastante os microplásticos. Vamos lá. Separei outras 4 plantas aqui, tá? 1, 2, 3, 4 plantas para vocês reduzirem também a sua chance de desenvolver câncer, tá bom? O limão, vários estudos aí, centenas de estudos mostrando os efeitos do limão contra o câncer, tá bom? Limão a gente vai consumir sempre de preferência com a casca, lavando bem a casca, fazendo aquela nossa limonada suíça, porque é na casca que temos mais hesperidina e diosmina, substâncias muito boas para a sua circulação. Então a primeira planta extra é o limão. Segunda planta extra é a banana, principalmente a banana verde, ok? Aqui a minha banana está um pouco madura, mas é o que eu tinha, mas a banana verde tem uma substância chamada amido resistente, que vem sendo muito estudada e vem mostrando um grande potencial para combater principalmente o câncer de intestino. Terceira planta extra, nosso querido alho também. Tem ação antimicrobiana, tem ação anti-inflamatória, antioxidante, alho. E a nossa quarta planta é essa daqui, ok? E, inclusive, essa daqui pode ser uma grande opção para o tratamento dos efeitos colaterais relacionados à quimioterapia. Então, enjoo, dores, falta de apetite. Essa planta aqui é capaz de tratar tudo isso. Minha mãe também tomou ao longo de todo o tratamento esta planta e ajudou muito no resultado final, principalmente em relação às dores. Minha mãe, graças a Deus, em momento algum ficou enjoada, em momento algum teve problema de apetite, em momento algum ficou vomitando, em momento algum precisou tomar um analgésico ou um anti-inflamatório para dor. Por quê? Esse medicamento aqui já estava cobrindo todas essas falhas, todos esses defeitos colaterais possíveis causados pela quimioterapia. Então, com certeza, foi um grande aliado na recuperação dela, por isso mesmo que eu criei a empresa para fazer a importação desse medicamento num custo bastante acessível, para a gente permitir que mais pessoas tenham a possibilidade, possam fazer esse tratamento, que quando bem empregado, que quando bem prescrito, que quando bem utilizado, é extremamente útil, ok? Pessoal, essas são as 4 ervas extras, 4 plantas extras que eu falei para você. Eu tenho dicas importantes aqui, tá? Lembrando que quem quiser fazer uma consulta, é só entrar nesse site aqui, tá?
marca sua consulta, é R$ 30, e você usa o cupom DRJOAO, tudo maiúsculo, que aí caso você inicie o tratamento, esse valor de R$ 30, ele é revertido em crédito para você fazer a aquisição do remédio. Avisos importantíssimos. De novo, vou avisar. Essas plantas não substituem o tratamento médico convencional. Elas são aliadas poderosas, mas devem ser utilizadas com orientação. Por quê? Dependendo do esquema terapêutico, algumas dessas plantas não vão poder ser usadas. Então tem que estudar caso a caso, tem que avaliar caso a caso. Eu atendi uma paciente que tinha leucemia, um tipo de leucemia, e a medicação que ela utilizava para o tratamento não permitia o uso da cúrcuma, por exemplo. Contraindicava o uso da cúrcuma, diferente da minha mãe, que a cúrcuma melhorava a ação do quimioterápico, tá? Então tem que ser algo avaliado caso a caso. E o mais importante, e aí eu estou falando aqui para quem não tem câncer, tá? E é importante também para quem tem câncer, porque se você seguir essa dica valiosa, as suas chances de terem uma boa recuperação são muito grandes. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, tá? A Vanessa está perguntando, a última erva é qual? Pessoal, cannabis medicinal, ok? Cannabis. Essa é a última erva. Olha aqui, aviso importantíssimo. E eu vou dar um exemplo para ilustrar bem este aviso importante. Vamos imaginar duas pessoas, tá? Elas têm a mesma idade, elas têm o mesmo peso, elas têm a mesma doença, ok? E estão fazendo o mesmo tratamento, tá? A pessoa número 1, ela não está comendo bem, ela não está se alimentando bem, ela não está dormindo bem, ela está muito estressada, ela está muito abatida com o diagnóstico, ela acabou começando a consumir álcool para poder esquecer os problemas, para poder ajudar a dormir. Então, olha, ela não está comendo, não está dormindo, está bebendo, está se estressando e está fazendo o tratamento. E quando come, come mal. Come salgadinho, toma refrigerante, come biscoito doce. Essa é a primeira pessoa. A segunda pessoa está fazendo exatamente o mesmo tratamento. São pessoas iguais, iguais. Mas a segunda pessoa, ela está fazendo uma boa suplementação, ela está se esforçando para se alimentar bem, ela está se esforçando para dormir bem, ela está, embora triste, embora incomodada com o diagnóstico, ela está com uma mentalidade positiva e está acreditando que dias melhores virão. Então ela tem fé no resultado positivo, ela tem fé que aquilo que ela está fazendo vai gerar um bom resultado, diferente da primeira, que já assumiu a derrota. E aí eu te pergunto, quem tem mais chance de sair bem dessa situação? Lembrando que são duas pessoas idênticas, com a mesma doença, fazendo o mesmo tratamento. O que está mudando são os hábitos dela após o diagnóstico. Então, e aí? Me conta. Quem tem mais chance de se sair bem do tratamento? A pessoa número 1, que não está cuidando do estilo de vida, ou a pessoa número 2, que está cuidando mais dos hábitos? Responde para mim no chat, responde para mim nos comentários. Quem tem mais chance de se recuperar? O Ademir falou aqui, a pessoa número 2. A Penha falou aqui, a pessoa número 2. Sim. É possível que a pessoa número 1 sobreviva e a pessoa número 2 morra? Sim, é possível. Claro, tudo é possível na medicina. Agora, quem tem mais chance de se sair bem dessa? É claro que é a pessoa número 2. Então, os hábitos, eles são fundamentais para prevenir o câncer. Indiscutível, tá? Então, os cânceres, em sua maioria, são causados por hábitos ruins, ok? Alimentação, sedentarismo, estresse, falta de sono, fumar, beber, tudo isso vai aumentar o seu risco de câncer. Ponto final. Agora, depois que o câncer já está instalado, o estilo de vida também faz uma grande diferença. Eu sempre falo essa história aqui, sempre conto essa história. Quando eu ia com a minha mãe fazer a quimioterapia no Hospital dos Servidores, aqui no Rio de Janeiro, nós esperávamos a vez, né? Esperávamos a chamada da enfermeira.
E eu via os outros pacientes esperando também. E aí eu vi o pessoal comendo bolacha, salgadinho frito, refrigerante. Pessoal, se a pessoa tem um diagnóstico de câncer e não cuida do estilo de vida, esses hábitos ruins, eles vão continuar contribuindo para a evolução da doença, ok? Então, se você tem um diagnóstico, você precisa se esforçar para se alimentar bem, melhorar a sua alimentação. Você tem que se esforçar. Eu sei que é difícil, mas para manter a fé, ok? Você tem que manter o pensamento positivo. Você tem que acreditar que aquilo vai dar certo, tá bom? Porque se você se entregar, as coisas vão piorar. Então você tem que ter força de vontade em relação a isso. Se você ficar bebendo, se você ficar fumando, a chance do diagnóstico, o prognóstico, na verdade, ele também vai piorar. Então a chance do tratamento não funcionar vai ser maior, ok? Então tem que fazer mudanças no estilo de vida, ok? Eu ensino isso no meu livro, Código da Longevidade, tá bom? Link na descrição, link nos comentários, versão física R$ 79,90, versão digital R$ 39,90. Pessoal, adquira o livro, leia o livro, coloque em prática, tá bom? Agora, perguntas. Vocês têm alguma pergunta? Já falei aqui as ervas, já falei as plantas, tá bom? Perguntas. Eu vou ver quem está com a gente aqui no chat e aproveita e dá uma nota para esse vídeo aqui de 0 a 10. O que você achou desse vídeo, onde falamos sobre plantas que ajudam a combater o câncer. Não falei apenas 7, falei 11 plantas. Vou repetir daqui a pouquinho quais são. Não, deixa eu repetir agora enquanto o pessoal vai dando nota. Planta número 1, cúrcuma. Planta número 2, orégano. Planta número 3, espinheira santa. Número 4, babosa. Número 5, hortelã. Número 6, gengibre. Então é cúrcuma, gengibre, hortelã, aloe vera, orégano, espinheira santa, alecrim. As extras foram a banana, principalmente a banana verde, limão, alho e vou pegar aqui a cannabis, tá bom, pessoal? A cannabis aí, que tem outros nomes populares aí que o pessoal conhece, eu não vou falar para não prejudicar o alcance aqui do nosso vídeo, tá bom? Vamos ver quem está com a gente aqui nessa live. Abraço para Norma Lúcia Oliveira da Silva, Nelson Neri, Mônica Artes, Sandra Franklin, Adair Vieira Borges, Niva Cerqueira, Eunice Maria da Silva, Eliette Santana, Thelma Andrade Borges, Penha Vidal Vanini, Nilda Rosa, Jean Felipe Oliveira, do Rio Grande do Sul, Sheila Rocha. Abraço para Edith Bandeira, Valtene Junqueira, Ieda Naivert, Lourdes Albuquerque, de Pernambuco. Abraço para minha amiga Sueli Jorge, Sara Malheiro. Abraço também para Maria Trevisan, de Guarulhos. Edith Bandeira, Vitória. Abraço para Giliberte, de Juti, Mato Grosso do Sul. Valmilton José. Melânia Vilela. Doutor Laí Ribeiro ensina que o açúcar alimenta o câncer. Cortem o açúcar, realmente, pessoal. O açúcar, ele também vai aumentar o seu risco de câncer, tá? Principalmente o açúcar refinado. Abraço para Maria Francisco, de Portugal. Helenira Aparecida Francisco. Abraço para... a Helenira falando aqui, ó, no Brasil é tudo assim mesmo, quem fala a verdade leva castigo. Exatamente, Helenira. Aqui no Brasil, quem fala a verdade é processado, é perseguido, é preso. É complicado. Eu mesmo estou aí sendo perseguido de certa forma, né? Digamos assim, que eu estou sendo perseguido pelas indústrias. Não, eu posso afirmar aqui que eu estou sendo perseguido pelas indústrias farmacêuticas e alimentícias. Estou. Não é da minha cabeça, não estou inventando. Eu estou sendo perseguido, ponto. Por quê? Eu falo a verdade. E aí eu conscientizo a população e as pessoas saem da ignorância. Elas têm acesso a uma informação verdadeira de um médico qualificado, sério, estudioso. E aí a pessoa, sabendo a verdade, ela começa a tomar decisões mais inteligentes. E as decisões inteligentes acabam ferindo os interesses financeiros dessas grandes corporações. Por quê? Se a pessoa tiver informação, ela não vai consumir o produto. E eu, fazendo meu trabalho como médico, como informador,
como divulgador de informações científicas, eu sou, de certa forma, censurado, perseguido, processado, recebo ordem da justiça para tirar vídeo do ar. Quantos vídeos meus já foram tirados do ar? Perdi a conta. Por quê? Porque eu falo a verdade. E a verdade dói no bolso de quem produz esses produtos, esses remédios, esses alimentos, que tem como principal objetivo o lucro e não a sua saúde, tá? Então, nesse sentido, aproveitando aqui o ensejo, eu peço para você compartilhar esse vídeo, para você curtir esse vídeo. Não sei até quando ele vai ficar no ar, né? Afinal de contas, já foram dezenas de vídeos retirados do ar, fora os vídeos que eu precisei apagar, com medo das represálias. Vocês veem, esse é o nosso país, infelizmente. É assim que funciona. É triste. Abraço para Lourdes Albuquerque perguntando aqui, o tratamento de quimioterapia pode causar diabetes? Lourdes, pode sim, tá? Alguns quimioterápicos podem causar diabetes. Abraço para Júlia Maria, Irlene Lamas, Sumara Gazeta, Eliette Santana, Maria Graciete, Cidinha Soares, Márcia Maria do Recife, Vanessa Rocha, Severino Diniz, Mônica Arte, Sol Menezes, Cleonice Cerqueira, Ademiro Wilson de Melo. Quem mais? Quem mais? Edith Bandeira, já mandei. Abraço para Maria de Lourdes Dias Ribeiro, Neide Souza, Santa Barbosa, Maria Cristina Mediolaro, Tatiane Moreno, contando aqui a experiência dela. Sou de Pau Grande, Magé, a terra do Garrincha. Minha experiência com câncer. 1997, linfoma de Burkitt na mama, tratado com quimioterapia. 2024, adenocarcinoma no intestino com cirurgia e tratando quimioterapia adjuvante Folfox. Tatiane, manda aqui uma grande energia positiva para você se recuperar, tá? E solicito aqui que o pessoal que esteja nos assistindo também envie uma mensagem de força para a nossa querida Tatiane Moreno, que mais uma vez está tratando um câncer. Então, Tatiane, estou aqui na torcida, estou aqui mandando energias positivas. O pessoal que está aqui na live, tem mais de 200, quase 200 pessoas aqui na live, também tenho certeza que são pessoas boas, que são pessoas de compaixão, pessoas empáticas e que também vão mandar energia positiva para você, e vamos ter fé e confiar que tudo vai melhorar, né? Faz o seu tratamento, vê o que você pode fazer de suplementação, vê como é que está a sua vitamina D, sua vitamina B12, vê o que a gente pode melhorar na sua alimentação, tá bom? No seu sono, no seu estresse, que as chances de você sair bem dessa vão crescer, vão aumentar muito, tá bom? Abraço para Tenuse Atena, Vanessa Rocha, Maria Barbosa de Portugal. Abraço para Sandra Clark, Helena Aparecida. Quem mais está comigo aqui? Odete Pimentel Remoli, Odair Nunes Amorim. Quem mais? Quem mais? Ana Paula Domingos da Rocha, Rita Cássia, Isilda Caraça. Um abraço para Isilda, já mandei. Abraço para Alzira Veloso, Célia Evangelista. Quem mais que está com a gente aqui? Tem mais gente aqui com a gente. Deixa eu ver. Cadê que eu perdi aqui no chat? Eliette, Odete, Alzira Veloso, Célia, Elizabeth Lopes, Célia Evangelista, Osvaldo Gonçalves, Adriana, Antônio Egídio. Abraço para Marco Antônio Araújo Paiva. Quem mais? Quem mais? Alzira Veloso de Portugal, Marlene Salles, Ana Lúcia, Maria da Penha Mendes, Regina Célia do Rio de Janeiro, Elizabeth Novaes de Rodilândia, Rita Lemos, Allan Kardec, falando que aqui no Brasil o poste mija no cachorro, não é brinquedo não, é complicado, Allan Kardec. Aqui no Brasil, se você fala para a população que um determinado produto é ruim para a saúde dela, as empresas, fabricantes do produto, vão lá e te processam, cara. É loucura isso, é loucura, só no Brasil mesmo. Se fosse num país sério, né? Vamos falar o português bem claro. Nós não moramos num país sério, infelizmente. O nosso país é lindo, é maravilhoso, é rico, tem pessoas maravilhosas, tem um povo lindo, maravilhoso, mas não é um país sério. Nosso país, infelizmente, é uma piada hoje em dia.
Essa é a realidade. Abraço para Caroline Martins, Darcy Ribeiro, o Ademir falando aqui, doutor Lai Ribeiro já foi diretor de uma grande empresa farmacêutica nos Estados Unidos. Realmente, o doutor Lai Ribeiro tem toda uma formação acadêmica da medicina tradicional. Foi diretor executivo da Merck Sharp Tome, pô, das maiores empresas aí farmacêuticas. E hoje ele viu a verdade. Foi por isso que eu saí da faculdade de medicina e não quis fazer residência. Porque fazer residência significaria manter-me nesse ensino que é corrompido, que é influenciado por grandes indústrias alimentícias e farmacêuticas. Então, eu tinha que sair do sistema, eu tinha que buscar a minha própria formação, porque senão eu ia ser formado para atender aos interesses dessas indústrias. E eu não queria ser peão de indústria farmacêutica e nem de indústria alimentícia. E aí, eu fui buscar a minha formação por conta própria. Abraço para Vânia Bianchi, de Rio das Ostras. Abraço para... Quem mais que está com a gente aqui? Nazareno Azevedo, Dilma Casoli, Rosiane Santos, Olga Spereafico, Maria Gonçalves, Guilherme Machado, Joaquina Ferreira, Eduardo Santos Menezes. Abraço para Tereza Ortega, de Cuiabá. Quem mais? Quem mais? Torcendo aí para a biópsia da Sandra, não dá nada também. Abraço para o Moisés Diogo, de Pernambuco, Simone Estanco, de São Bernardo do Campo, Amparo Rocha. Abraço para Esther Moraes, de Goiás, Vera Lúcia Ferreira, Max Medeiros. Pessoal, a Joaquina falando aqui que a irmã dela também se recuperou do câncer, que bom. A regra, né, a maior parte dos casos de câncer, eles são tratáveis, são recuperados. Na maior parte dos casos, as pessoas vão ficar bem, tá? Mas, em alguns casos, o prognóstico acaba sendo um pouco mais reservado, que a gente chama. Abraço aí também para o Luiz Cláudio. Pessoal, falei que eu tinha para falar nessa live aqui. Não se vá, se inscreve no canal, ativa as notificações, ok? Ativa as notificações. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo. Vamos fazer essa mensagem viralizar. O Ademir tá falando aqui, ó. Hoje acho que o Dr. Lai Ribeiro está mais em paz. Mas ele falava que não ia morrer de morte morrida. Entendemos, sim. Claro. Para essas empresas não custa nada apagar alguém, cancelar um CPF, para eles não é nada. Essa é a realidade. Abraço para Isabela Albuquerque, Neuza Aparecida, Regiane das Graças de Oliveira, Jussara Esquincalha. É isso aí, pessoal. Curte esse vídeo. A Neuza está perguntando aqui, doutor, o que o senhor acha de carne? Dizem que a cetogênica é ótima para o câncer. Mas e o emitor, o IGF-1? Carne vira glicogênio. Pode me falar sobre isso? Por favor, obrigado. Neuza, eu acho que a dieta de uma pessoa com câncer ela deve ser equilibrada, tá? E dentro desse equilíbrio, ela precisa consumir carne, precisa consumir proteínas. Por quê? O câncer já é uma doença que consome. Se ela não... eu vou repetir a palavra. O câncer é uma doença que consome a pessoa. Se essa pessoa não consome proteínas, ela vai ficar ainda mais consumida, ela vai perder ainda mais músculo. Aí a importância da carne, dos ovos, das proteínas em si, tá bom? Abraço para Antônio Gonzaga, Vânia Lobato, Lourdes Poli. Pessoal perguntando quando eu faço live. Geralmente é todo dia de manhã, né? Às vezes começa às 9 horas da manhã, às vezes começa às 10, às vezes começa às 11. Mas, o que você pode fazer? Você pode se inscrever no canal, ativar as notificações, porque aí o YouTube vai te avisar quando nós estivermos ao vivo, tá bom? Abraço aí para Marcilene de Souza. Pessoal, é isso, hein? Vou parar por aqui para poder fazer minha atividade física, tá? Mas, se você não for fazer sua atividade física, continua comigo e assistir esse vídeo aqui, onde eu falo sobre os alimentos que o câncer morre de medo, e esse vídeo aqui, onde eu falo sobre frutas que o câncer também morre de medo. Um abraço para a Elza e para o Severino Diniz, que teve uma boa notícia aí nos últimos tempos. Muita fé. Grande abraço aí, Severino. Grande abraço aí para todos vocês. Um beijo, uma ótima quinta-feira e amanhã eu tô de volta na live, mas continua comigo e assista essa live aqui e esta live daqui. Até!